Salmo 128, versículos 1 e 2. Me acompanhe aí, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mesmo com máscara, você pode repetir a leitura desse texto comigo? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem não tem, você pode olhar aqui na tela e nos acompanhar aí. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém. Amém. Quem levanta a mão e toma posse disso aqui para a sua vida? Diga: tudo me irá bem. Olhe para quem está do seu lado e diga: tudo te irá bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, queridos, eu tenho uma palavra aqui para compartilhar e eu preciso muito da sua atenção, que é algo muito interessante e muito precioso. Existe um homem no nosso Brasil, entre tantos outros, muito inteligente, e que eu o acompanho e sempre assisto alguns vídeos dele, e tem algumas coisas muito interessantes e muito boas. Eu estou me referindo a Mário Sérgio Cortella, que ele é um filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro. É uma figura assim, um homem muito inteligente e que a gente consegue pegar muitas coisas boas. E este homem, um dia eu ouvindo um trecho de uma palestra dele, ele falou algo muito interessante e que eu quero que você preste atenção, porque eu estou pegando este gancho para eu ministrar essa palavra para você, e aqui está o coração dessa palavra. Eu quero que você pegue aqui, nisso que eu vou lhe falar, que está o coração da palavra de hoje. Quando os filhos dele, o Mário Sérgio Cortella, ainda eram pequenos, ele os chamou para perto dele e disse: quando vocês completarem 12 anos de idade, eu vou contar para vocês qual é o segredo da vida. Preste atenção, quando vocês completarem 12 anos de idade, eu vou contar para vocês qual é o segredo da vida. Então você sabe, fica aquela curiosidade. Meu Deus, eu quero completar logo 12 anos para eu descobrir qual é o segredo da vida. O papai vai me contar qual é o segredo da vida. E aí vão se passando os dias, meses, vão se passando os anos. Quando o mais velho deles completa 12 anos de idade, 4 horas da manhã, aonde que ele vai? Vai lá com o pai na cama. Acorda o pai e diz: pai, oi meu filho. Pai, eu estou completando hoje 12 anos de idade. Ele disse: ô meu filho, parabéns, que bom, Deus abençoe e tal. Ele disse: pai, o senhor me disse que quando eu completasse 12 anos, o senhor iria me dizer qual é o segredo da vida. Aí ele disse, lembrou: sim meu filho, vem aqui comigo. Levou o filho dele lá para o sofá da sala, se sentou junto com o filho e ele disse: meu filho, eu vou te contar aqui qual é o segredo da vida. O segredo da vida é: vaca não dá leite. Aí alguém pode dizer: rapaz, você já pensou esperar tantos anos para descobrir esse segredo? Vaca não dá leite, você tem que tirar. Faz sentido isso, meus amados? Amém? Porque senão a gente vai ficar: vaca dá leite, vaca me dá leite, vaca me dá leite. Ela vai te dar um coice. Esse é o grande segredo. Filho, você tem que tirar o leite da vaca.
porque ela por si só não dá leite. Você sabe, tem uma curiosidade. Qual é a curiosidade, pastor? Você sabia que no início da história da humanidade, vaca dava leite? Me acompanhe aqui. Preste atenção, no início da história da humanidade, gente, vaca dava leite. Pastor, me prove isso na Bíblia, eu quero caminhar com você na palavra. Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 9, eu quero que você me acompanhe aí, por favor. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2, versículos de 16 a 17, sequência. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aqui para mim, quando eu digo que no início da história, vaca dava leite, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele não ia precisar plantar, porque ele já encontrou todas as árvores frutíferas, boas, para comer. Você entende o que significa o tirar o leite? É você fazer a coisa acontecer. E quando você chega no jardim, já está tudo pronto. Deus criou e coloca o homem lá dentro. Olha, você vai só cultivar e guardar a terra, só isso, porque a vaca está dando leite. Quem está acompanhando esse raciocínio aqui, gente? Entende? Ele chega lá, já está tudo pronto. Ele não tem que fazer força, ele não tem que orar para as árvores darem frutos, porque já tinha. Então no início a vaca, ela dava leite. Eu quero que você caminhe nesse raciocínio comigo. Mas por causa do pecado, da desobediência, olha aqui para mim, a vaca parou de dar leite. Preste atenção. A vaca dava leite, mas por causa do pecado, da desobediência, a vaca parou de dar leite. Acompanhe comigo na Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo de 17 a 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus disse: Adão, a partir de hoje você vai começar a tirar leite da vaca, porque ela não vai te dar mais leite. Está dando para os irmãos entenderem? Está dando para caminhar nesse raciocínio comigo aqui? Dá um amém aí lá atrás, quem está entendendo? Amém? Caminhe comigo nesse raciocínio. Dava, entrou o pecado da desobediência, vaca parou de dar leite. Adão, você vai a partir de agora começar a tirar leite da vaca. Com o suor do teu rosto, trabalho, tu irás adquirir o teu pão. Antes tu não precisava suar para adquirir o teu pão, porque já estava pronto. Você não soube aproveitar o que foi te dado de graça. Agora com o suor do teu rosto tu vai comer agora o teu pão. Você vai precisar começar a tirar leite da vaca. Agora caminhe aqui comigo. Qual é um grande mal nos dias atuais? Qual é um dos maiores males nos dias atuais? Preste atenção. Você sabe qual é? É que existem muitos que continuam acreditando e esperando que a vaca dê leite. Muitos continuam esperando e acreditando. Não se preocupe, Deus vai dar.
Emprego, não precisa ir atrás, porque Deus vai me dar. Trabalhar, a vaca vai dar leite. Então muitos continuam pensando, acreditando que isso vai acontecer. Você já ouviu a história do cego que não queria ver? Um dia eu lendo um artigo, e eu li aquela história, me chamou a atenção. A história do cego que não queria ver. A história é a seguinte: um médico, um médico oculista, ele um dia vai passando em um beco na cidade dele, e ele vai passando e ele observa que tem um cego que está lá à beira do caminho, mendigando, pedindo uma esmola. E ele vai passando e ele observa aquele homem mendigando, e ele chega perto dele, o ajuda, mas pergunta: você é cego? Ele disse: sou. O que foi que aconteceu? E ele contou o problema dele, disse: olha, eu sou médico oculista e eu posso lhe examinar e fazer um tratamento gratuito para que você volte a ver. Eis aqui o meu cartão. Deixou com ele o cartão. Você pode me procurar em tal endereço que eu vou lhe examinar e vou fazer o tratamento para você recuperar a sua visão. Ok, ele deu para ele aquele cartão. O médico foi embora. Quando foi em um outro dia, lá estava no escritório dele aquele cego, e ele examinou aquele cego e observou que ele realmente era cego, mas tinha condições de voltar a ver. E o médico fez um tratamento e ele recuperou a visão. Quando ele recuperou a visão, ficou super feliz, agradeceu muito aquele médico, porque não tinha dinheiro para pagar, mas agradeceu muito. O médico disse: não, está tudo bem. Se despediram. O médico teve que viajar daquela cidade, foi para um outro lugar. Passou um tempo, aquele médico retorna, e em um belo dia ele está passando por aquele beco, e ele olha de longe, ele vê o mesmo homem, ele reconheceu, naquele mesmo lugar, mendigando de novo. E ele ficou: meu Deus, o que aconteceu? O homem ficou cego de novo. Aí foi andando, ei fulano, ei, eu sou o médico fulano de tal, você lembra de mim? Ah, eu lembro sim, doutor, eu lembro. Meu amigo, meu querido, o que foi que aconteceu? Porque eu fiz o tratamento com você, você ficou bom da visão, e agora você está aqui de novo. O que aconteceu? Você voltou a ser cego de novo? Ele disse: não, doutor, eu continuo enxergando perfeitamente. Sabe o que é? É que eu me acostumei a pedir esmola aqui, e eu não sei fazer outra coisa. O cego que não queria ver, porque aprendeu na sua cegueira que vaca dava leite. E quando ele percebeu que ele ia precisar tirar leite da vaca, porque agora estava vendo, ele preferiu continuar cego para continuar esperando que a vaca desse leite para ele. Você sabe de uma coisa? Parece que o apóstolo Paulo, ele entendia um pouco dessa verdade aqui, disso tudo aqui que eu estou lhe falando, porque olha o que ele fala, 2 Tessalonicenses capítulo 3, de 6 a 12, eu quero que você acompanhe isso comigo. 2 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, de 3 a 12, de 6 a 12, Paulo começa assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós
Há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então é muito interessante isso aqui, porque Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta, Paulo já estava tratando do mesmo assunto, porque era um assunto recorrente, era um assunto que estava acontecendo de novo. E ele até chega a um ponto de dizer: irmãos, olha, eu peço que vocês se apartem dessas pessoas que estão vivendo desocupadas, ociosas, sem trabalhar. E Paulo, como um apóstolo, tendo direito de receber o sustento do próprio ministério, ele diz: eu não me provi desse direito para que eu pudesse ser exemplo para vocês e vocês pudessem nos imitar. Se bem que Paulo, de outras igrejas, como a igreja de Filipos, ele recebia donativos, recebia ajuda, mas aqui em especial para a igreja dos Tessalonicenses, ele está dizendo: olha, nós decidimos não ser pesado para vocês, antes, dia e noite, trabalhamos com as nossas próprias mãos, para não ser pesado para ninguém. E ele está dizendo aqui: olha, eu estou sabendo que há muitos entre vós que estão vivendo sem trabalhar, desocupados, desordenadamente. E queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Você sabe o que a gente percebe? Parece que tem filhos, eu espero que não tenha nenhum desses filhos aqui. Parece que tem filhos que tem na cabeça: vaca dá leite, vaca dá leite. O meu pai tem dinheiro e eu sou herdeiro dele, então eu vou esperar meu pai e minha mãe morrerem, porque eu vou tomar todo esse leite da vaca. Entende? Parece que está esperando, dizendo: não, eu não tenho que tirar leite, vaca dá leite. E às vezes vive uma vida ociosa, esperando que isso aconteça. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 23, apenas a parte A. Salomão diz assim: em todo trabalho há proveito. Em todo trabalho. É médico, é oculista, é um clínico geral, é um gari, é um pedreiro, é um carpinteiro. Em todo trabalho, ele diz, há proveito. Em todo trabalho há proveito. Existem aqueles, agora pense comigo, o que significa essa palavra proveito? A palavra proveito significa preeminência, abundância, lucro, superioridade, fartura. Ele diz: em todo trabalho há proveito. A pessoa, ela consegue tirar proveito de qualquer trabalho honesto que ela faça. Agora pense comigo nisso. Existem aqueles que na entrada já perguntam: quanto é que eu vou ganhar por mês? Ah, isso é muito pouco para mim. Eu pensei que eu já ia ganhar não sei tantos mil reais. Este salário não me representa. Porque por quem eu sou, eu mereço receber mais. Então às vezes a pessoa, ela está, sabe, com aquela cabeça ainda, assim, como se fosse no mundo da lua. Eu não quero qualquer emprego, não, porque esse emprego não me representa. Se vou para trabalhar aqui, eu prefiro ficar esperando que a vaca dê leite. Quando tiver uma porta mais, sabe, uma porta mais escancarada, o melhor emprego, aí eu vou entrar por ela. Daqui a pouco eu tenho algo precioso para lhe dizer. Certa vez um rapaz, um jovem, ele foi na igreja para entregar o dízimo dele. Isso é real, aconteceu. Ele foi na igreja para entregar o dízimo. E ele chegou com um tesoureiro e entregou o dízimo. E ele disse para o tesoureiro, ao entregar o dízimo: eu ainda vou ser o maior dizimista desta igreja. O que ele estava dizendo? Eu vou ganhar mais do que todos. Não é isso que ele estava dizendo? Eu vou ganhar mais do que todos. Ele disse: eu ainda vou ser o maior dizimista dessa igreja. E o tesoureiro olhou para ele e disse:
Deus não quer que você seja o maior dizimista, Deus só quer que você seja fiel. Porque às vezes a gente quer lá, né? Não, se não for o melhor, se não for o maior, se não for o mais proeminente, não me representa. Acredite, eu já vendi, Minibom, para lá para o Pará, o nome chama Flau, meio estranho, né? O sucão, né, daqui. Já vendi pastel. Já trabalhei na feira vendendo retalho, tecido. Já fui ajudante de pedreiro. Já trabalhei em loja de confecção e armarinho. Já fui zelador da igreja. Fui um pouquinho de tudo isso. Mas aquilo não me diminuiu. Eu tenho maior orgulho em dizer, quando eu cheguei na igreja, foi como ajudante de pedreiro, para fazer massa, para que a calçada em volta da igreja, lá no Pará, fosse construída. Tenho maior orgulho em dizer isso. Mas deixa eu lhe dizer, eu não aprendi com a idade da minha esposa, que desde muito pequeno, de 11 anos, 12 anos, né? Começou já a trabalhar assim, ajudando muito. Mas nem todo mundo aprende que precisa tirar leite da vaca. Muitos de nós acabamos, e não pense que eu estou incluindo você, mas muitos de nós acabamos alimentando aquela ideia de que vaca dá leite. Então, se eu trabalhar ou não, o leite ele vem. O leite ele vem de alguma forma, o leite vem, então eu não preciso me preocupar. Então a gente acaba descansando em cima dessa ideia. O meu primeiro transporte, acredite, do nosso transporte foi uma MVR, moto velha e toda remendada. Era uma história aquela moto, lembra? Remendava, era um pedaço de uma, um pedaço de outra, sabe? Mas funcionava. Oi? Era pregadora, ela sempre pregava. Pregava bastante. Queridos, olha essa versão, preste atenção, na Nova Bíblia Viva, olha o que está escrito, Provérbios 14, 23, olha o que está escrito: qualquer trabalho, por mais humilde que seja, dá lucro. Quem fica só na conversa, acabará na pobreza. Em qualquer trabalho, por mais humilde que seja, dá lucro. Mas quem fica só na conversa, acabará na pobreza. Olha o que está escrito em Provérbios, são 3 textos de Provérbios que eu quero ler com você. Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A palavra diligente aqui significa qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. E a palavra aqui, remissa ou remisso, é relaxado, negligente, frouxo. Agora, reflita nisso aqui comigo, porque há uma grande diferença entre a mão do diligente e a remissa, entre a alma do preguiçoso e a do diligente, entre os planos do diligente e a pressa excessiva, porque há uma grande diferença entre esses dois. Preste atenção, você sabe por que é uma grande diferença? Porque o diligente aprendeu que vaca não dá leite, ele tem que tirar.
enquanto que o preguiçoso continua acreditando que vaca dá leite. Eu espero do fundo do meu coração que no nosso Brasil não tenham pessoas que estão procurando cometer algum tipo de crime só para ser preso, porque lá na prisão vaca dá leite. Quem entende o que eu estou falando? Lá na prisão vaca dá leite. Eu espero que pessoas não estejam cometendo certos crimes para ser presas, porque lá dentro, infelizmente, acaba sendo às vezes melhor do que aqui fora. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Olha aqui para mim, por favor, me responda, por favor. O Senhor abençoava Isaque, sim ou não? Sim ou não, gente? A colheita de Isaque foi abundante, sim ou não? Porém, a bênção do Senhor se manifestou sobre a vida de Isaque, foi em cima da semeadura dele. Pega a sequência do texto. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O que eu quero lhe dizer com isso? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu não estou falando de dinheiro, de oferta, não. Eu estou falando aqui no sentido daquilo que eu faço, do investimento que eu faço, do trabalho que eu realizo. Porque ele diz: o que semeia pouco, pouco ceifará; o que semeia muito, com abundância ceifará; e o que não semeia nada, nada colherá. É normal isso, porque é uma lei estabelecida por Deus. Deixa eu lhe contar uma história aqui, isso também é real. O avô de um pastor muito conhecido meu tinha uma plantação de maniva, uma plantação de macaxeira. Acho que é aipim, que é feito a farinha. Não, a farinha não, que é feito o bolo, né, da macaxeira. Ele tinha uma plantação grande. No dia da colheita, olha aqui para mim. No dia da colheita, que o avô daquele pastor foi começar a fazer a colheita, porque é raiz, né? Você arranca e as raízes você tira. No dia da colheita, ele estava começando a colher. O vizinho chegou. O vizinho chegou e disse para ele: oi, meu vizinho, o senhor pode me dar algumas macaxeiras? O avô do meu pastor disse: posso dar sim, dou sim na hora. Pegou uma saca e começou a arrancar aquelas macaxeiras e colocar dentro daquela saca. Foi arrancando e colocando dentro, foi arrancando e colocando dentro. Quando estava mais ou menos pelo meio de macaxeira, o avô do pastor começou a cortar aqueles talos. A árvore começou a cortar e colocar dentro, porque para quem não sabe, aquilo nasce. Se você plantar o talo, ele nasce. Começou a cortar e colocar dentro. Quando o vizinho viu, ele disse: não, vizinho, não precisa cortar o talo não, eu só quero a macaxeira. O avô do pastor disse: não, eu estou te dando a macaxeira e estou te dando os talos, porque se você levar a macaxeira e os talos, você vai plantar, e ano que vem você não vai precisar vir me pedir. Porque é muito fácil eu só esperar o meu vizinho plantar e dizer: vaca, dá leite, porque eu não quero tirar. Entende? É muito fácil isso. É muito fácil fazer isso, é cômodo, acaba sendo confortável fazer isso. Queridos, voltando para o texto inicial, Salmo 128, versículos 1 e 2, preste atenção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Ele estabelece um princípio: se nós tememos a Deus e procuramos andar nos caminhos dele, o que ele diz? Olha, Elcio, a vaca, ela não vai te dar leite. Preste atenção o que Deus diz: se você temer a Deus e andar nos seus caminhos, preste atenção, a vaca, ela não vai te dar leite, mas na medida em que você começar a tirar leite da vaca, tudo vai dar certo para você, porque do trabalho das tuas mãos comerás, será uma coisa digna. Não importa qual é a sua profissão, qual é a área em que você trabalha, mas a Bíblia, ela diz: do trabalho das tuas mãos tu comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, e tudo te irá bem. Agora, preste atenção, Provérbios capítulo 16, versículo 3, aqui tem uma chave muito preciosa, preste atenção, Provérbios 16, 3, entrega ao Senhor o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Entrega ao Senhor o comando do seu trabalho. Você sabe, às vezes a coisa não funciona porque a gente quer estar no comando. A gente quer estar no comando, quer estar comandando, quer estar determinando, quer estar, sabe, fazendo a coisa da forma como a gente acha. E Salomão, ele nos dá um conselho, é uma chave: entrega ao comando do Eterno o teu trabalho. Entrega ao Eterno o comando do teu trabalho, e o que você planejou dará certo. Agora, queridos, preste atenção numa coisa aqui. Eu conheço, e certamente muitos de vocês devem conhecer, exemplo de pessoas que entraram em uma fábrica, em uma firma, como um zelador, como um porteiro, e que depois se tornaram sócios, até sócio majoritário, compraram a firma de uma forma digna, porque estavam debaixo de uma promessa. Às vezes a pessoa questiona, sabe o que? Meu Deus, eu sou dizimista, e o fulano que não é prospera. De repente eu sou dizimista, mas não sou dirigente. Ele não é dizimista, mas é dirigente, gente, você está entendendo? Se eu sou dizimista, mas eu não busco, o Senhor me dá sabedoria para eu administrar os 90% que o Senhor me deu, aí quando a coisa não der certo, eu vou culpar Deus. Está vendo? Por isso que o fulano disse que não deve entregar dízimo. Está vendo? Eu entreguei e não deu certo. Não, é que eu não estou sendo diligente, é que eu não estou usando a sabedoria divina. É como diz o Salomão, ele diz: é que eu não estou entregando ao Eterno o comando do meu trabalho. E ele diz: aquilo que você fizer vai dar certo. Agora, eu estou concluindo isso aqui, que eu quero orar duas coisas assim muito importantes com você. Tem algo aqui muito precioso que eu quero falar. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Preste atenção nesse texto, Zacarias 4, 10. Não desprezem esse começo humilde, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Olha aqui para mim, tem muitas pessoas que ainda não começaram, porque já queriam começar grande. Olha aqui para mim, gente, quem nasce grande, ou é doente ou é monstro. Entende? Ele diz: não despreze o humilde começo. Você sabe o que Deus está falando? Qual é o contexto aqui? É que Zorobabel e Josué estavam lançando os alicerces do novo templo, e o novo templo que estava sendo reconstruído após o retorno deles do cativeiro, não tinha comparação ao templo que Salomão edificou, e era uma coisa muito inferior.
e eram só os alicerces que estavam sendo lançados, e o que Deus estava dizendo: olha, não despreze esses humildes começos que vocês estão vendo aqui, não despreze não, porque a sequência diz: aqueles que estão desprezando agora vão sorrir quando verem o prumo nas mãos de Zorobabel, que talvez estão com tristeza olhando agora: meu Deus, olha, já era para eu estar mais à frente, já era para eu estar além, já era para eu estar ganhando muito mais, mas eu ainda estou aqui, estou ganhando só isso. Não despreze os humildes começos, porque tudo tem um início, tudo tem um começo, e muitas pessoas, por desprezarem, por menosprezarem aquele começo, às vezes acabam não chegando em lugar nenhum. Então, queridos, eu quero fazer duas coisas aqui nesta noite. Eu quero orar por você que tem uma microempresa, que tem uma média empresa, uma empresa grande, por você que está, sabe, está trabalhando, tem a sua carteira assinada ou não, você já tem o seu trabalho. Eu quero orar com você, mas eu quero orar também, porque se Deus ele está falando, em outras palavras, que a gente tem que tirar leite da vaca, então isso significa o quê? Eu tenho que me esforçar, entende? Eu tenho que ir atrás de um emprego. Eu não posso dizer: Deus, olha, eu já me formei em tal área, agora o Senhor pode me mandar um emprego que eu já estou pronto para trabalhar. Eu tenho que, no mínimo, de espalhar por aí o currículo, entende? Por quê? Porque eu estou pronto, mas eu entendi que vaca, ela não dá leite, eu tenho que tirar, e a bênção de Deus, ela vai estar aí. Queridos, eu conheço aqui dentro da igreja, para a glória de Jesus, testemunho de pessoas, sabe, que entenderam isso. Não, eu preciso ir, e hoje estão trabalhando, sabe, de uma forma honrosa, estão como o salmista diz: do trabalho das tuas mãos tu comerás. Mas existe aquele tudo bem: poxa, eu ainda não estou comendo o trabalho das minhas mãos, estou dependendo do meu pai, estou dependendo da minha tia, estou dependendo do meu, sabe, do meu cunhado, do fulano, do ciclano. Mas chega aquele momento em que você vai dizer: hoje, do trabalho das minhas mãos eu estou comendo, entende? Chega aquele momento que você diz: do trabalho das minhas mãos eu estou comendo. Deus ele tem me honrado, eu tenho procurado honrar a Deus, e Deus ele tem me honrado também, entende? Entenda isso. Isso aqui é uma chave, queridos, muito importante para a gente. Eu creio nisso. Sabe uma coisa? Eu quero encorajar e incentivar você. Para quem não sabe, olha aqui para mim, para quem não sabe, eu comecei a estudar com 13 anos de idade, gente. Com 13 anos de idade eu estava cursando a primeira série fraca, porque o meu QI era muito elevado. E aí com 14 anos eu estava cursando a segunda série, 13 anos, primeira série fraca, 14 anos, primeira série forte. Olha o QI elevadão aí. Com 15 anos eu estava cursando a segunda série. Imagina, desse tamanho, no meio. Mas eu estava lá. Mas você sabe o que eu posso dizer hoje para você? Hoje, eu tenho um diploma de bacharel em teologia. Porque a gente acaba aprendendo na caminhada que vaca não dá leite, a gente vai precisar tirar. Os nossos pais, olha aqui para mim, quisera eu ter pais prósperos. Os nossos pais, eles são grandes incentivadores para nos dar aquele empurrão, para nos ajudar, sabe, para nos abençoar. Mas vai chegar um ponto que eles vão dizer: meu filho, minha filha, a vaca bem aqui parou de dar leite,
Você vai começar a tirar leite agora, e na medida em que você entender isso e começar a viver, Deus, Ele vai honrar a sua vida.